Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos 15, 4. Entendam só o que a palavra de Deus está nos dizendo essa manhã. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Vamos ler essa parte tudo junto? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vamos ler todos juntos no finalzinho? Mantenhamos a nossa esperança. Mais uma vez, mantenhamos a nossa esperança. Feche seus olhos com a palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, logo pela manhã desse dia, desse domingo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado de forma poderosa conosco através dos louvores. Agora pedimos, Pai, continua, Senhor, a falar conosco através da Tua palavra. Abre a nossa mente, Senhor Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra, para entendermos tudo quanto o Senhor tem a falar conosco, e para que possamos sair daqui e colocar em prática tudo quanto o Senhor há de nos ensinar nesta manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar assento. Como é bom estar no ambiente em que a presença de Deus está, irmãos. Não tem lugar melhor no mundo, meu Deus. Como é bom estar nesse lugar. O Senhor falou com você através dos louvores. Quantos sentiram a presença de Deus aqui através dos louvores? Meu Deus, eu subo aqui, já subo desidratado. Eu tenho que tomar água de tanto que eu choro. Como é gostoso este lugar. Tem um louvor que fala assim: como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Este lugar é glória. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Este lugar é glória. É o lugar onde Deus está. Que ambiente melhor que esse? Onde você sente a presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus fala contigo através da palavra. É bênção. E eu quero trazer algo para o seu coração. Se você entendeu o que nós lemos aqui, é uma exortação. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele vai dizer assim: olha, tudo que está escrito aqui tem um propósito. Tudo que foi escrito outrora, ou seja, quando foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. O tema que eu quero trazer para essa manhã é justamente: tenha esperança para tentar uma vez mais. Tenha esperança. Vamos dizer tudo juntos? Tenha esperança para tentar uma vez mais. E nós temos uma facilidade de fazer planos e projetos, não é verdade? Geralmente quando inicia o ano, então, é o melhor momento que nós fazemos isso. O ano vai findando, nós vamos analisando de como foi o ano que passou, e nós começamos a fazer planos para o ano que se inicia. E nós fazemos planos para casar. Sim ou não? Cadê os solteiros aí? Tem solteiro aqui não, gente? Faz plano para casar ou não faz? Faz. Quem não quer casar aí? Poucos. A maioria quer casar. Então a gente faz planos para casar. Esse ano eu caso. Esse ano eu vou casar, não tem jeito. Terminaram a faculdade. Quantas pessoas iniciam uma faculdade, param, e quando vai chegando no final do ano, falam assim: o ano que vem eu volto. Fazemos plano para aprender um novo idioma. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Esse ano que vem eu vou aprender o inglês. E a gente faz: não, esse ano agora saiu. Você começou, mas esse ano que vem eu aprendo essa abençoada língua e saio do Civilization e vou começar a falar inglês. Planos para perder peso. Esse ano que vem essa balança miserável vai descer. Faz isso ou não faz? Lógico que faz. Fazer uma academia. Nossa, isso é fazer academia é complicado. Ainda bem que a Rose não está aqui hoje, ela teve que resolver uns assuntos lá em Santo André. E
Eu lembro que teve uma vez eu falei assim, eu vou fazer um negócio. Eu começava a academia e parava, começava e parava. Eu falei assim, eu vou fazer agora este ano que iniciou, eu vou fazer 1 ano de academia. Já vou pegar e já vou pagar 1 ano inteiro. Sabe aquele plano que você pega e paga 1 ano inteiro? É o plano que a academia mais gosta, viu, gente? Porque é o que eles ganham mais dinheiro, porque a gente sempre para no meio do caminho. E eu fiz esse plano, fui lá, paguei 1 ano de academia. E eu comecei a fazer aquela coisa toda, bem empolgado, a gente começa assim mesmo. Aí chegou uma hora que a Rose fez uma cirurgia. E eu já estava meio capengando, assim, já estava indo meio empurrado, sabe? Mas eu olhava, não, mas eu paguei 1 ano, E aí, quando ela fez a cirurgia, eu precisei cuidar dela, aquela coisa toda. Aí pronto, eu deixei de ir para academia. Eu sempre falo que eu deixei de ir para academia porque eu tive que cuidar dela. Ela fica brava quando eu falo isso, ainda bem que ela não está aqui hoje. E a gente faz planos, vai praticar um esporte, né? Aí até você fica 5 anos sem jogar bola. Aí você fala assim, não, ano que vem agora eu vou praticar o esporte. Primeiro dia que você vai jogar bola, já volta todo dolorido, com a perna torcida. Aí você fala assim, eu não vou mais. Conquistar a casa própria, não é? Nossa, como nós fazemos plano de conquistar a própria. Guardar dinheiro para ter a tão sonhada independência financeira. E tem muitos outros aqui, se eu for perguntar, cada um tem uma história aí para falar sobre planos e projetos que nós fazemos, não só na virada do ano, no começo do ano, mas geralmente a gente faz planos, inicia um negócio novo, vou fazer um plano aqui, essa empresa eu vou fazer assim, assim. Enfim, nós fazemos planos. Mas o que acontece? Nós desistimos quando deparamos com os obstáculos a serem traspassados. Desculpa. Desistimos quando olhamos os resultados que não alcançamos. Sabe que você fala assim, eu vou perder esse ano, eu escuto isso, irmão, assim, porque mulher está sempre querendo perder peso, não importa quanto peso tem. Então assim, esse ano eu vou perder tantos quilos, aí passa um mês, naquele mês não perdeu nem 100 gramas, aí pronto, você desiste. Mas você não falou que ia fazer uma dieta aí? Ah, mas não sei o que acontece comigo, a idade, aí já começa a botar um monte de... Por quê? Porque não atingiu o objetivo. A gente faz projetos, planos, e nós desistimos quando nós olhamos que nós não estamos conseguindo os resultados que nós pensamos que iríamos alcançar. Desistimos quando olhamos para as metas que traçamos e não serão fáceis de serem atingidas. Ou seja, perdemos a esperança de alcançar o projeto planejado, deixamos de acreditar que é possível executá-lo. Isso acontece só comigo ou com vocês também? Todo mundo? Então estou falando para o povo do céu. Primeiro tem que falar comigo, viu, irmão? Se eu começar a falar algo aqui que não falar primeiro comigo, tem coisa errada. Toda palavra que eu trouxer aqui, sempre o Espírito Santo primeiramente vai colocar no meu coração. Como nós temos facilidade de perder a esperança, porque nós olhamos que o projeto que nós traçamos, nós começamos a deixar de acreditar que eles possam ser executados. De que essa desistência nos leva? A pior coisa que acontece é quando nós desistimos, porque nós começamos a ter, essa desistência nos leva ao desânimo, à frustração, sentimento de fracasso, principalmente como passando mais tempo olhando para a janela da rua, olhando as conquistas das outras pessoas. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou um pouco persistente, eu não desisto muito fácil não. E eu estou lutando para minha filha caçula aprender a dirigir o carro. E aquela coisa de pai, irmão, pai tem que vir junto, aquela coisa, para ser pai tem que participar, aquela coisa, né? Então, eu levo ela para a escola, ela nunca que ela sai dizendo assim, não, deixa comigo que eu vou. Não, eu sempre tenho, vamos filha, vamos, você consegue. Ah, pai, mas vamos filha, você consegue. Porque a gente traça os objetivos que não é fácil. As coisas não são fáceis, nada na vida é fácil. Então nós desistimos, porque nós queremos achar que aquilo que nós estamos traçando para fazer, planejando que seja feito, não é fácil de fazer e nós temos a zona de conforto. O papai está levando, mas onde eu quero dizer, eu quero chegar quando esse desânimo, essa frustração, a pessoa fala assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou muito ruim, eu sou péssimo. Eu escuto isso muito. Eu sou péssimo. As pessoas vêm nos aconselhar conosco, as pessoas vêm dizendo, olha, eu tenho algo comigo, não sei o que acontece comigo, eu acho que eu não sirvo para nada que eu começo, eu termino. E as pessoas têm essa facilidade de olhar, passa muito tempo olhando para essa janela da rua.
sobrado, por exemplo, porque ela gostava de ficar olhando na janela o movimento da rua. Isso era no que no passado se fazia. As calçadas eram curtas, não tinha garagem. Então eu venho do interior de Minas, então tem aquela janela, as pessoas gostam de olhar o que está passando pela rua. Hoje, de que forma nós fazemos isso? Nós gostamos de olhar. Na verdade, a gente gosta de olhar a vida dos outros, é verdade ou não é? Gosta de olhar, quem não gosta de olhar a vida dos outros? Gosta. Se você não gostar de olhar a vida dos outros, você não olhava o Instagram, nem o Facebook. Gostamos de saber o que está acontecendo com os outros. E hoje nós fazemos isso através do Instagram. O problema disso é que o Instagram, ele só vai mostrar a parte do salão da festa. E aí você está tentando fazer algo que você não consegue, e você olha no Instagram, você olha na janela que dá para a rua, você vai ver que parece que alguém está conseguindo. Aí você fica frustrado. Você desistiu e olha, o camarada está lá e viajando naquela viagem que você sempre queria fazer. Você está com uma crise danada dentro de casa e você está olhando o camarada lá, postando lá, aquela família que parece que está perfeita. Parece no Instagram que ninguém tem problemas. É o cenário, é o mundo perfeito. Meu Deus, só pessoas sorrindo, só pessoas passeando, só pessoas mostrando o carro que trocou, a casa que trocou. Às vezes a pessoa nem quer falar exatamente que trocou de casa, mas ela posta aquela foto assim na sala, na sacada assim, assim, morava aí, está morando aí agora. Trocou de casa, não é possível. Aí você vai fuçar lá, olhar lá e tudo. Você vai ver em algum momento, ela postou lá, obrigado, meu Deus, pela casa que o senhor me deu, assim, enfim. Aí a gente olha e fala assim, poxa, fulano consegue e eu não consigo. Nós estamos olhando para a janela da rua, mas entenda uma coisa, isso não é verdade. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma dificuldade. Se você deixar que a esperança de um projeto seu, a esperança de algo que você queira conquistar, a esperança de algo que você precisa ajeitar dentro da sua família, se você olhar para as barreiras, para as dificuldades, você vai desanimar. E se você olhar para a janela da rua, então, aí que você vai desanimar mais ainda, porque vai parecer que as pessoas estão conseguindo e você não. E é tão impressionante essa questão de você olhar o Instagram, que as pessoas estão sempre felizes. Outro dia eu vi um camarada fazendo de conta que estava tirando a foto com a namorada dele. Aí ele está dentro do carro, a namorada estava quebrando o pau com ele. Aí quando ele parecia que estava tirando a foto, ela parava e dava um sorriso. Isso é o Instagram. Aí ele baixava assim, ela começava a quebrar o pau, levantava uma coisa assim, ajeitava o cabelo. Você entendeu, gente? Estão entendendo? Diga amém, por favor. É isso. Isso é olhar para a janela da rua. Eu quero ilustrar isso com uma história de uma menina que morava num sítio, que tinha uma casa com várias janelas. Sabe aquelas casas de sítio que a casa toda é avarandada e tem as suas janelas em voltas. E essa menina, infelizmente, ela tinha um cachorrinho que ela gostava muito. Todo mundo gosta de pet, é algo fantástico, sensacional. Nós gostamos muito também, eu gosto muito. E o cachorrinho morreu, gente. Porque morre mesmo, né, gente? Infelizmente, né? Até nós vamos morrer, os animaizinhos também morrem. Tem uma vida bem mais curta que a nossa, né? E lógico, ela sentiu a dor, aquela situação da perda daquele cachorrinho. E o papai foi e enterrou o cachorrinho lá no quintal. E todos os dias, ela passava boa parte do seu dia olhando aquela janela e olhando lá aonde o cachorrinho tinha sido enterrado. Lembrando do seu petzinho querido e sentindo falta dele, triste, deprimida, lembrando daquilo que foi enterrado. É só uma história, tá, gente? Só para ilustrar. Daqui a pouquinho eu começar a chorar aqui, pensando que não é isso não. E aí o pai dessa criança, olhando que a criança estava ficando abatida, deprimida, triste, e passava muito tempo olhando para aquela janela da dor, aquela janela da saudade, aquela janela da tristeza. O pai pega aquela menina e fala assim: filha, vem cá, deixa eu te mostrar algo. E o pai leva aquela menina para uma outra janela e mostra um jardim todo florido, aquele jardim bonito, aquelas flores lindas. E ele fala assim: você lembra como era esse jardim quando nós chegamos aqui? Lembra como o mato era alto quando nós chegamos aqui? Lembra como isso aqui estava sujo? E nós limpamos, você me ajudou, nós plantamos aqui as sementes, nós plantamos aqui as mudinhas. Você lembra?
E ela começou a lembrar e falou assim: então, filha, você pode olhar por esta janela, a janela da esperança, a janela que coisas podem ser transformadas para o bem, a janela de resultados positivos, a janela de coisas boas, coisas que enchem os seus olhos de alegria. Você tem a opção de olhar para a janela da dor, para a janela da tristeza, mas você também tem a opção de chegar aqui e passar a maior parte do seu dia, olhar para a janela que te traz esperança, filha. Olha como estava isso aqui, como está hoje. E aquela menina começou a entender, e mudou o semblante dela, lembrando de como aquele lugar estava, e como ele estava naquele momento, como ele era antes, e como ele passou a se tornar. Moral da história: somos nós que escolhemos, todos os dias, para qual janela olhar. Porque todos nós temos esperança. E a Bíblia sempre vai nos encorajar a olharmos para a janela da esperança, a olharmos para a janela que vai trazer à nossa memória algo positivo, algo de bom, porque é isso que nos motiva a levantar todo dia pela manhã e adiante. Eu recebi um tempo atrás, comecei a orar por uma jovem que infelizmente na pandemia perdeu a mãe. Isso é triste demais, sim ou não? Claro que é. Nós nos sensibilizamos com essa dor. Todos nós perdemos alguém querido. Mas aquilo, ela não parava de pensar, não parava de olhar, não parava de pensar. E ela entrou numa depressão tão profunda que ela chegou na igreja. O dia que eu fui lá: pastor, eu estou o dia inteiro, semana inteira na cama. Eu não tenho forças para levantar, eu não tenho alegria de viver, eu não tenho esperança que nada de bom possa acontecer na minha vida. Eu me sensibilizei tanto que, como uma pessoa de 20 e poucos anos, eu já tentei tirar minha vida várias vezes. Eu perdi totalmente a esperança de viver. Meu Deus, aquilo marcou para mim. Eu fiquei triste, orei por ela com toda a minha compaixão pelaquela vida. Falei: esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Nós não temos somente janelas de dor, de tristeza e de amargura. Deus tem algo para fazer na sua vida. Pastor, eu não consigo lembrar de nada bom. Foi então Deus vai começar a fazer coisas boas na sua vida, para que você comece a olhar. Pastor, eu estou ouvindo vultos na minha casa. Então você vai abrir o Salmo 91 todo dia antes de deitar e vai olhar ele, orar ele em voz alta. E comecei a orientar ela. E na quarta-feira seguinte ela já veio com um semblante melhor, já veio com o cabelo penteado, ela estava com a roupa toda preta, o cabelo tudo. Você não está entendendo como é que a menina estava? Meu coração partiu. Mas eu fiquei muito feliz. Na quarta-feira que vem ela chegou diferente. E daí os dias foram passando. Na outra quarta ela chegou melhor ainda. E recentemente eu vi ela estava muito feliz. Pastor, muito obrigado. Olha, eu só tenho motivos para agradecer a Deus. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu já comprei meu apartamento. Meu Deus faz, Deus transforma. Existem janelas de transformação para a sua vida nessa manhã aqui. Se você quer, diga amém. Existe isso, mas somos nós que escolhemos para qual janela olhar. Mas a Bíblia sempre vai nos incentivar, nos motivar a olhar para uma janela que vai nos trazer esperança. Em Lamentações 3, 21, 24 diz assim: ó, quero trazer a memória, quero, é uma decisão minha e sua, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E no versículo 22 vai dizer assim: o que pode me dar esperança? Vou dizer uma coisa para você: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Se você está aqui hoje nessa manhã, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida essa manhã. E quando você acorda de manhã, então, em vez de você olhar para o seu dia difícil, para o seu dia complicado, aquilo que você vai ter que enfrentar, em vez de você olhar para essa janela de dor, de tristeza, de pessoas queridas que você perdeu, de projetos que não foram alcançados, eu convido, a palavra de Deus nos convida a olharmos para a janela de esperança. Olha, se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem dado vida para você, tem te dado saúde. Você tem ideia de quantas pessoas morreram essa semana? Mas você está aqui. Você tem ideia de quantas pessoas estão hospitalizadas
hospitalizadas em UTI, no fim da vida, mas você está aqui, porque as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida, e elas se renovam todas as manhãs, e elas estão aqui com você, e você tem motivo para olhar por essa janela. Convido a você a escolher olhar por esta janela, a janela que te vai trazer ânimo e esperança. E ele ainda conclui assim: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã, e a minha palavra é provocar a sua esperança, porque a esperança, ela pode amortecer, ela pode adormecer. Porque se nós passamos tanto tempo olhando para janelas de coisas ruins, a esperança, ela começa a perder aquela participação importante na nossa vida, ela fica adormecida. E eu gosto muito, eu fico pensando assim, mês de maio, mês das mães, eu quero falar aqui dessa mulher. Eu fico pensando na vida de Joquebede. Para quem não sabe, essa história de Joquebede está no livro de Êxodo. Joquebede é a mãe de Moisés. Talvez vocês não conheçam Joquebede, mas vocês conheçam, já ouviram falar de Moisés, que foi aquele homem que abriu o mar vermelho, que o Senhor usou a vida dele para abrir o mar vermelho, tirou o povo de Israel do Egito. Todos conhecem? Diga amém. Então, ela é a mãe dele. E essa mulher vai contra todas as probabilidades humanas. E eu fico imaginando a esperança que essa mulher tinha, porque o povo de Israel estava escravo no Egito. Vocês conhecem a história do José e os seus irmãos, enfim, depois disso o José morreu, e aí veio outro faraó e outro, e o fato é que o povo estava ali, o povo foi se multiplicando muito, e aquele povo ficou muito forte, muito grande, e o faraó que veio depois, que não conheceu José, que o José foi o governador do Egito, vocês conhecem a história, e o José era um hebreu, e a Bíblia diz que o povo cresceu muito, aquele faraó começou a ficar preocupado. Falou: rapaz, esse povo multiplica muito. Se vier um inimigo aí, esse povo se aliar com esse inimigo, nós estamos lascados, porque esses judeus aqui no meio de nós, eles estão muito fortes, são muita gente. E ele falou assim: olha, chama as parteiras aí, e fala para as parteiras que todo menino mata. Só deixa viver as meninas. Mas aquelas parteiras ficaram com temor de Deus, tinham temor de Deus, e não fizeram isso. E se você ver, a Bíblia recompensou essas parteiras, porque Deus recompensa aquele que tem temor a Ele, viu, meu irmão? Entenda isso. Não faça algo pela qual você sabe que Deus não se agrada. O fato é que aquelas parteiras não fizeram isso. E o faraó chamou aquelas parteiras, falou: por que vocês não estão matando? Elas deram uma desculpa lá. E depois o faraó falou assim: quer saber então? Determinou seus oficiais, falou assim: olha, todo menino que você vê, pega o moleque e joga no rio Nilo. E o rio Nilo, meus irmãos, era o rio principal em Nael do Egito, mas ele tem crocodilos gigantes, 6 metros, 900 quilos, chegam os crocodilos do rio Nilo. Pensa o tamanho dessa fera. E ele falou que toda criança que nascesse fosse julgado. Mas Joquebede, quando nasceu o Moisésinho, ele era bonitinho. Aliás, qual mãe que vai achar o filho feio? Eu não conheço ainda. Às vezes você olha assim, o menino não é nem tão bonitinho, né? Ah, que lindo e tudo. A mãe fala, você olha assim: meu Deus, mãe é mãe, né? Mas a Bíblia diz que o menino é formoso. E aí o que ela fez? Ela não julgou, não deixou, assim, escondeu o menino, não deixou o menino. E o menino foi crescendo, 1 mês, 2 meses. Quando estava com 3 meses, ela falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não consigo mais esconder uma criança com 3 meses. E ela teve uma ideia: eu vou fazer um barquinho, vou untar ele com barro e com junco, um cestinho, e vou colocar um Moisésinho dentro desse cestinho e vou colocar no rio Nilo. Isso foi direção de Deus, porque Deus já estava vendo o Moisés lá na frente. Nós estamos aqui hoje, mas Deus já está enxergando a gente lá na frente.
Deus já conhece o seu futuro. E eu quero dizer para você, não pense você que você está alheio a Deus dará. Não, Deus está conduzindo a sua história. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, mesmo que você não esteja enxergando nada, a sua vida está no controle do nosso Deus. Mas eu não sei o que está acontecendo, meu Deus, tenho que jogar meu filho no rio. É projeto de Deus. Ela foi obediente, mas ela teve assim, uma expectativa, uma esperança, que me enche o meu coração. Fala, meu Deus, me ajuda a ser que nem essa mulher. E ela coloca ele ali, e aquele menino vai descendo rio afora, e botou a menina, ela não teve nem coragem de olhar, botou a filha, fala assim, olha, você vai olhando aí. Eu acho no mínimo a pessoa assim, até um crocodilo bocaia esse moleque, ou um milagre acontecer. E eu quero dizer para você, que você não vai morrer, porque o Senhor está no controle. Mesmo que você pense, meu Deus, o que pode acontecer comigo? Eu estou aqui numa situação difícil, eu estou mercê, eu estou no perigo, seja qual for a situação, talvez um diagnóstico médico, você vai falar assim, meu Deus, eu estou em perigo, eu estou a ponto de ser tragado pela morte. Mas eu quero dizer para você, se Deus tem projeto na sua vida, não vai morrer. Você recebe essa palavra, diga amém. Não vai morrer, Ele está no controle. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não pode temer mal algum, porque o Senhor está contigo. E colocou ali o Moisésinho, aí vocês conhecem a história, a filha de Faraó estava se banhando lá, e viu o cestinho passando, e o criança chorando, e pegou e criou Moisés como um dos seus filhos. E para completar, olha como é que Deus faz quando a gente obedece. Além de tudo, a própria mãe do Moisés, a Joquebede, foi cuidar do Moisés, e a filha de Faraó pagou um salário para ela fazer isso. Você já viu isso? Sabia? Ganhar para cuidar do seu próprio filho? Mas Deus faz isso. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar na esperança dessa mulher, que apesar do perigo e do medo, ela tinha esperança que Deus faria algo e protegeria o seu filho, e Deus honra a fé dela. Certamente ela dizia, tudo está dizendo que ele vai morrer, mas eu digo, ele vai viver. Não sei como, mas ele vai viver. E ela foi nessa fé. Nós somos chamados, um povo chamado. Não, nós somos um povo chamado para ter fé e esperança. Diga assim, fé e esperança. Eu quero contar aqui uma história, um relato, na verdade, do livro O Cristão Ateu. O nome do livro, O Cristão Ateu, de Craig Groeschel. Ele conta a história de um pastor, e a igreja desse pastor, ao lado dessa igreja, tinha uma igreja estabelecida, ao lado dessa igreja, tinha um bar. E esse bar, irmão, olha, bar não é fácil perto de igreja. Bar é um negócio complicado. Eu lembro que eu tinha até perdido a esperança, pedi muito perdão a Deus depois. Eu fui pregar uma vez, há muitos anos atrás, numa igreja, numa comunidade, em frente, irmão. Vocês sabem como é que é a rua de comunidade, apertadinha, estreitinha, em frente assim, mas do outro lado da rua, mas a rua era 5 passos, tinha um bar. E ele naquela noite que eu fui pregar lá, eles colocaram, eu cheguei assim, que eu olhei e falei assim, ah não, colocaram um monte de instrumento assim, de uma roda de samba assim, na frente, pegou, a rua já era estreita, pegou até uma parte da rua. E aí começou o culto, começou o batuque. E, irmãos, era até impressionante, o barulho era tão forte, nós de cá dentro da igreja cantando com toda a força do nosso coração, dos nossos pulmões, quer dizer, com toda a força, e eles lá também dando tudo que eles tinham. O problema é que lá era mais dinâmico, não parava, sabe? E aqui tinha um intervalo entre uma música e um louvor. Na igreja que eu fui antes, ainda não era que nem nós somos aqui, nós temos nosso sistema de louvor aqui, parava, chamava um, aí vinha o outro cantar, enquanto todo vinha, irmão, aquele som entrava dentro da igreja, e você via os pezinhos dos irmãos aqui, só assim, ó, acompanhando. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E lá a gente sentava assim no púlpito, eu ficava no púlpito assim, olhando os pezinhos dos irmãos, ficava, meu Deus, como é que eu vou pegar aqui hoje? Depois peguei o microfone e dei tudo que eu tinha, mas sem a menor esperança que aquilo sugeria algum efeito. Mas nós somos um povo chamado para ter fé e esperança. Pedir perdão a Deus, eu falo isso de novo. Foi o que nós lemos aqui, o que está escrito nas escrituras é para que nós tenhamos esperança. Isso que eu acabei de falar da Joquebede está escrito nas escrituras. Para quê? É para que eu e você tenhamos esperança.
E o fato é que eu preguei, acabou, terminou. E a gente faz aquela situação assim. Se tem alguém aí que nunca recebeu a Cristo como Salvador, mas sem nenhuma esperança, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar, não perca a oportunidade e tal. E a pessoa, e aí veio, irmão, um homem saiu lá da rua, ele não estava nem dentro da igreja. Ele estava lá na rua, mas ele não estava lá no meio daquela roda de São, mas ele estava ouvindo o que estava sendo pregado dentro da casa do Senhor. Olha bem, como que Deus age. E a gente não está vendo nada, na verdade tudo que a gente está vendo é pelo contrário. E aquele homem foi lá na frente, e aquele homem chegou, ajoelhou e chorando. A igreja entrou num choro que eu não entendia, porque eu não conhecia os irmãos de lá. Era uma das congregações do nosso campo. Isso há 20 anos atrás. E eu fiquei muito feliz com aquilo, você não tem ideia, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. O fato é que depois, passado alguns meses, eu fui embora, passado alguns meses, acho que um ano, na verdade meses mesmo, um ano mais ou menos, nós tínhamos a nossa consagração de obreiros, que era uma vez ao ano. E quando eu estou ali, naquele momento, né, na nossa sede, veio um homem até mim, com a sua esposa. Ele falou assim: você lembra de mim? Irmãos, não faça essa pergunta para um pastor. Nunca façam isso. Você lembra de mim? Eu peguei, olhei assim e falei: irmão, não pergunte isso para um pastor, não, irmão. Não, mas não, assim, né, dá aquela desculpinha. E ele falou assim: eu sou aquele homem, daquele dia, que você estava naquela igreja, na igreja tal, que tinha aquela roda de samba em frente à igreja. E eu estava ali, sentado, ouvindo tudo que o Senhor estava falando, ou melhor, tudo que Deus estava falando através da vida do Senhor. E a esposa do lado, escutando aí falar, chorava. E quando ela conseguiu se recompor, ela disse assim: pastor, deixa eu dizer algo. Fazia 20 anos que eu estava orando para esse homem se converter. Mas esse homem todo dia preferia ir para o bar do que ir para a igreja. E hoje ele está aqui para ser consagrado a obreiro, a diácono, pastor. Ah, meu irmão, aquilo ali encheu meu coração de esperança. Eu nunca mais questionei do que Deus pode fazer. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa vida? Glória a Deus por esse testemunho. E eu fiquei, meu Deus, me perdoa. Toda vez que eu lembro desse caso, eu peço perdão a Deus. Mas o fato, essa história é verdadeira que eu estou contando, que está no livro do Craig Groeschel. Então tinha ali um bar do lado da igreja. E aquele bar incomodava demais. E aquele pastor resolveu fazer uma campanha de oração para o bar fechar. Vamos orar, irmãos. Deus vai fechar esse bar. E começaram a orar, a igreja começou a orar, e aquela coisa, o povo empenhado. Olha, irmão, onde há união não há restrição, entenda isso. Propósito de igreja, irmão, Deus cumpre. Povo unido, irmãos, Deus abençoa. O fato é que o bar fechou. E o dono do bar ficou tão incomodado quando ficou sabendo que o pastor tinha feito uma campanha de oração para o bar fechar, que ele botou a igreja no pau. Foi para a justiça. E aí chegou diante do juiz. Na audiência, o juiz falou assim: ó, eu quero a verdade. Foi a oração que fechou o bar? O pastor falou assim: não. E o cara do bar: foi sim, foi a oração que fechou o meu bar. O juiz: gente, foi ou não foi? O pastor: foi não, não foi não. Não foi oração, não. O dono do bar: foi sim, insistia, foi sim, foi a oração desses crentes que fechou o meu bar. O juiz olhou e falou assim: peraí, gente, eu tenho aqui um pastor que não tem fé e um dono de bar que tem fé? Tem coisa errada, gente. Às vezes a gente está assim, o ímpio tem mais fé que nós, irmãos, misericórdia. Nós somos filhos de Deus e o ímpio está acreditando mais do que a gente. Não podemos ser assim, povo de Deus. Nós temos que ser pessoas mais cheias de esperança. Quando ninguém acredita, nós acreditamos. Quando ninguém está vendo, nós estamos vendo. Quando ninguém quer fazer, nós podemos fazer. Tem que ser esperança. Nós temos que ter mais esperança do que todo mundo. Olha a situação nesse pastor. O juiz ficou horrorizado. E a esperança não é algo que a gente espera sentir, é algo que a gente decide ter.
Vou repetir isso. Esperança não é algo que a gente espera sentir. É algo que a gente decide ter. Eu vou trazer à memória aquilo que enche o meu coração de esperança. Mesmo que o sentimento, porque sentimento é algo da alma, irmãos. Mesmo que o sentimento seja assim, eu quero chorar, eu só quero chorar, nós temos que dizer assim, mas eu vou acreditar. E isso é esperança. Quando os seus sentimentos, porque o sentimento vai refletir aquilo que você está vendo, aquilo que você está contemplando. Mesmo que os seus sentimentos sejam de choro, de tristeza, mas você decide acreditar. Isso é fé e esperança. Quem decide é você, quem escolhe somos nós. Somos nós que escolhemos para qual janela vamos olhar, somos nós que escolhemos qual pensamento nós vamos ter, somos nós que escolhemos o que nós vamos falar, somos nós que escolhemos. Os pensamentos somos nós que escolhemos. Se você, por isso que a Bíblia diz assim, ó, traga o seu pensamento cativo, aprisionado a Cristo, que você só vai ter coisa boa. Somos nós que decidimos o que nós vamos pensar. Porque às vezes nós só pensamos besteira. Aí você vai, para, o que é isso? Não sei se isso acontece só comigo. De vez em quando eu falo, para parar. Eu às vezes assim, existe, você sabe que a voz que a gente primeiro ouve é a nossa voz, a voz de nós mesmos, né? Mesmo que a gente não pronuncie nenhuma palavra. Quantas vezes a gente, não sei vocês, tá? Não vou achar que eu sou meio doido não, mas quantas vezes você fala assim, rapaz, você não está pensando assim não. Rapaz, você olha para você e fala, meu, o que é isso? Eu não acredito que você fez isso. É ou não é? Só eu ou não? Só eu, gente? Não, né? Às vezes a gente faz algo que a gente fala para nós mesmos, eu não acredito que eu fiz isso. Eu ia contar um aqui, eu não vou não. Então somos nós, cabe a nós crer ao invés de duvidar. Deus nos dá a palavra, entenda isso, Deus nos dá a palavra e a promessa, a exposta. Eu falei isso aqui na ceia. Deus nos põe à mesa todos os dias, pela graça. Agora cabe a nós, pela fé, nos servirmos desta mesa. Então Deus nos dá a sua palavra e a promessa. Você vê que aqui nessa manhã, para receber uma palavra de Deus, amém ou não? E nessa palavra sempre tem uma promessa, amém ou não? Então cabe a nós obedecer e acreditar. Ter esperança, ter fé, que é possível. Está tudo dando errado? Escolha a esperança. Faraó mandou matar todo mundo? Escolha a esperança. O rio parece que está propondo me naufragar, abocanhar aquilo que eu tanto amo. Escolha a esperança. O rio pode tragar o meu filho, mas escolha a esperança. Escolha a esperança, abrace a esperança. E eu quero te encorajar a você tentar uma vez mais. Mas hoje, debaixo de uma palavra da parte de Deus, você vai sair daqui com fé e esperança para tentar uma vez mais. Debaixo de uma palavra de Deus essa manhã, você vai sair daqui com fé e com esperança para tentar uma vez mais. Quantos recebem essa palavra? Amém? Mas só que tem uma coisa, nós vamos sim e devemos tentar uma vez mais, mas talvez agora, com algumas, eu quero destacar 3 coisas aqui para finalizar. Olhando numa direção certa. O problema é que às vezes a gente tenta olhando na janela errada, olhando para o lugar errado, olhando para a direção errada. E eu quero ilustrar isso em 1 Reis, no capítulo 18. Vai falar sobre um momento que o povo de Israel estava vivendo, que o povo de Israel estava confuso, não sabia se olhava para Deus, que havia tirado eles do Egito, que havia arrancado eles da escravidão, ou se olhava para Baal, o Deus daquele lugar na qual eles estavam vivendo. Porque o rei, que era um rei de Israel, a sua esposa era uma profetisa desse Baal. Então ela colocou esse costume errado dentro do meio do povo de Deus. Então no meio do povo de Deus tinha uma rainha chamada
Jezabel, que ela era o diabo encarnado, irmãos. Mas o fato é que essa mulher tinha 450 profetas de Baal. E esses profetas começaram a iludir o povo. E o povo começou a olhar mais para o Baal do que para Deus. E Deus se indignou com aquilo. E Elias falou assim: olha, durante 3 anos não vai chover. E a Bíblia fala que não caiu nem o orvalho da terra. Mas depois de 3 anos, Deus fala para Elias: ó, vai lá e vamos resolver essa situação, que agora é o tempo para resolver isso. E Elias chama todo mundo. O rei já estava louco para matar Elias, porque sabia que por causa da palavra de Elias não estava chovendo mais. Aí você imagina, sem fome, irmão, ó, sem chuva, irmãos, uma miséria danada, não chovia, não plantava, não colhia. 3 anos se passaram. Então estava todo mundo vivendo num miserê danado, numa situação difícil. E aí Deus fala: Elias, agora você vai lá. E Elias chama todo mundo lá, vocês devem conhecer a história, acredito que sim. E propõe um desafio: olha, vamos ver quem é Deus aqui, se Baal é Deus ou se Deus é Deus. Vamos fazer um altar aqui, botar um holocausto, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que nós vamos servir. E o povo: tá bom, beleza. Então reuniu aqueles 450 profetas ali, começaram a clamar, bababá, bababá, levaram até meio-dia, e não desceu nem uma faisquinha. Acabaram, desistiram, então agora é minha vez. Alguns teólogos dizem que essa oração de Elias demorou 19 segundos. E Elias reuniu todo mundo ali e falou: Senhor, para que esse povo entenda que o Senhor é Deus, esse povo aqui, manda fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo desceu na hora, queimou tudo ali, o holocausto, a pedra, e lambeu a água que estava em volta, que o Elias tinha mandado colocar. Pronto. Todo mundo resolveu aquela coisa toda. Decidiu: ó, Deus é Deus mesmo, então vou matar esse profeta de Baal. Matou todo mundo. Mas ainda estava sem chover. Entenda isso. A Bíblia diz que Elias sobe ao Monte Carmelo. Chegando ali, a Bíblia diz que ele se ajoelha. Ele devia ser magrinho. Ele se ajoelha, põe a cabeça no meio dos joelhos e começa a orar. E ele tinha um moço, um ajudante. Só que olha só, ele fala para o ajudante assim: olha, vai lá e olha para a banda do mar. Vê lá se você está vindo a chuva vir. E a Bíblia diz que ele foi uma vez. E ele voltava e falou assim: não tem nada, viu? 2 vezes, volta lá de novo. Não tem nada. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Mas entenda uma coisa que eu quero que você e eu aprendamos com isso. A Bíblia diz que ele não mudou o olhar. Ele não falou: então você olha agora para lá. Está vendo nada aqui? Não, então você olha para cá. Olha para o sul. Olha para o leste. Ó, não vi nada, então olha agora para o oeste. Não. Ele sabia para qual direção olhar. Não importa que ele tenha tentado uma vez, não estou vendo nada. Não importa que ele tenha tentado 2 vezes, também não estava vendo nada. Ele não mudou o foco, ele não mudou a direção, porque ele sabia para onde olhar. Na 7ª vez, ele voltou assim: olha, e aí? Olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Pronto. Era tudo o que o Elias esperava ouvir. Levantou, já falou assim: ó, vai lá, fala para o Acabe que há ruídos de uma grande chuva. O que ele viu? Uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Mas o que ele estava vendo, o que ele estava enxergando pela fé, pela esperança, há ruídos de uma grande chuva. Há ruídos de uma tempestade vindo aí, uma tempestade de bênção. Depois de 3 anos sem chover, mas o sinal era uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Olha, entenda o que Deus está falando para você aqui nessa manhã. Não importa que você já tentou uma vez, não importa que você já tentou 2 vezes, não importa que já foi 3, 4, 5 ou 10, não mude a direção, não deixe de olhar para a janela que te traz esperança, não deixe para olhar para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus, não importa que da primeira vez você não esteja vendo nada, não importa que o que você está vendo é pequenininho, mas se você tiver esperança, olha, eu estou vendo algo pequeno, mas eu creio que vai ser grande para a glória de Deus. Eu já estou percebendo isso, eu já estou sentindo isso, eu já estou vendo a chuva chegando, e você crê, você vai sair daqui encharcado da presença e do Espírito Santo de Deus. Há ruídos, meu irmão, de uma grande chuva. Não importa que seja uma mão
uma nuvenzinha do tamanho da palma de um homem. Mas se você olhar para a direção certa, com esperança, você vai ter certeza que você vai receber. A Bíblia diz que pouco tempo depois, entenda isso, olha, pouco tempo depois, quem recebe essa palavra, pouco tempo depois, você está vendo algo pequeno, mas pouco tempo depois vai crescer. Você está vendo algo minúsculo para o tamanho da sua expectativa, mas pouco tempo depois, se você crer, vai chegar uma grande bênção. Ela vai começar pequenininha, mas vai chegar uma grande bênção, se você continuar olhando com a sua esperança para o local certo. E as nuvens se enegreceram, e desceu uma grande chuva para a glória do Senhor. Tente uma vez mais, buscando a ajuda certa. E eu quero falar aqui dessa ilustração aqui. Buscando a ajuda certa. Não perder a esperança por talvez você ter tentado ajuda em locais errados. Talvez você tenha tentado, mas é porque você está perguntando, está pedindo, está esperando da pessoa errada. Está esperando, às vezes a gente está esperando uma porta de emprego, mas a gente não está confiando no Senhor Jesus para isso. Está confiando em um amigo, está confiando num parente, está confiando em um conhecido, um amigo do amigo do amigo. Esses dias eu recebi um empresário, eu já contei isso aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me levando a contar de novo, porque certamente tem pessoas que precisam ouvir. Um empresário que ele tinha, o principal cliente dele estava para renovar o contrato, aquilo representava muito para ele. Ele me procurou: pastor, orar por mim que eu já não sei mais o que fazer. Foi o que aconteceu, meu irmão. Olha, eu estou para renovar o contrato essa semana, e eu estou vendo que eu já percebi, pastor, nas reuniões, que eu perdi esse contrato. Já percebi que não vai fechar comigo. Por quê, pastor? Os diretores que eram meus amigos saíram. O gerente que era meu chegado, pastor, ele saiu. Então, eu não tenho, pastor, ninguém que possa me dar uma forcinha lá dentro. E eu preciso muito, pastor, esse contrato é muito importante. Eu falei assim: olha, tente uma vez mais, mas agora pedindo a ajuda certa. Se você está aqui e veio pedir oração, é porque você veio aqui esperando que Deus faça aquilo que o diretor e o gerente não podem fazer mais por você. E foi isso mesmo. Você crê? Creio, pastor. Então vamos orar. E oramos, e naquela semana, eu encontrei com ele num outro culto, feliz da vida, dizendo: pastor, deu certo, eu fechei o contrato. É porque ele colocou a expectativa dele, tentou uma vez mais uma reunião ele teve, mas agora procurando a ajuda certa. Falei assim: vai lá, irmão, eu já fiz isso tantas vezes, vai fechar um negócio importante. Sabe quando você está numa mesa, você senta numa mesa de reunião, e você acha ali que você tem todo o domínio para convencer, para mostrar resultados daquilo que você está prestando serviço, e você é capaz, você tem um domínio sobre aquilo. Poxa, eu já tenho executado um bom trabalho, eu tenho desempenhado bem, não tenho por que não fechar comigo. E você vai com essa confiança. Quantas vezes isso aconteceu comigo? E aí eu sentado da reunião, eu estou vendo que eu estou perdendo, estou vendo que está indo embora, estou vendo que eu não estou conseguindo o resultado, assim, renovação de contrato, reajuste de tarifas, eu estou vendo que eu estou perdendo. Quantas vezes? Você me dá licença um pouquinho? Vou para o banheiro. Chega no banheiro, dobra o joelho: Senhor, me ajuda. Eu não posso perder isso, Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu, me ajuda, me perdoa aqui, se até agora eu nem sequer consultei o Senhor, pedi a sua ajuda para resolver esse problema, mas Senhor, por misericórdia, me ajuda. Passo ali uns 10 minutinhos e volto. Acho que esse tempo esse cara está com dor de barriga, tem hora que a gente espera um pouco mais. Aí volto, o cenário já está mudado. Olha, quantas vezes, irmão? Olha, pastor, olha, o senhor Anselmo, nós estamos olhando aqui, realmente, olha, faz sentido o que você está propondo, e Deus me dá uma vitória. E essa mulher aqui,
ilustrada aqui nessa foto. Essa mulher de Marcos 5, Evangelho segundo São Marcos capítulo 5, essa mulher sofria 12 anos, com uma hemorragia, 12 anos. E aquela hemorragia impedia ela, além de torná-la fraca, debilitada, impedia ela de muitas coisas. Ela não podia ter contato com pessoas, não poderia abraçar ninguém, ela não poderia estar perto de ninguém, ela não poderia sequer ir na igreja, porque ela era considerada imunda pelo conceito daquela época. E ela não poderia frequentar nada, nenhum lugar, não poderia ir no mercado, não poderia fazer compra, não poderia fazer nada, ela não poderia estar entre a sociedade. E a Bíblia diz que ela já tinha tentado de tudo, ela era uma mulher rica, mas a Bíblia diz que ela tentou de tudo, gastou toda a sua fortuna, tentando alguém que pudesse ajudá-la. Mas a Bíblia diz que ela só ia de mal a pior, em vez de melhorar, piorava. Mas eu gosto dessa parte que a Bíblia fala que ela começou a falar com ela mesma. Depois de tentar tudo, ela não desistiu, ela não entregou, ela tinha esperança, mas vai passar aqui. Quando ela ouviu falar que Jesus estaria ali, ela falou assim, meu Deus, ela se encheu de esperança. Eu vou tentar uma vez mais, mas agora pedindo a ajuda certa. E ela falava consigo mesmo, se eu tão somente tocar na pontinha do vestido de Jesus, eu não preciso tocar nele, eu só preciso tocar naquilo que está tocando ele. Olha o poder que ela considerava, que ela sabia que Jesus tinha. Então ela foi buscar a ajuda certa. E quando ela chegou ali, apenas aquele toque, aquele pequeno toque, no meio da multidão, que não era nem para ela estar ali, porque era proibido que ela estivesse naquele lugar. Mas ela enfrentou todos os riscos, mas ela tentou uma vez mais, só que desta vez, procurando a ajuda certa. E quando ela toca na beirinha dos vestidos, na orla, na barrinha dos vestidos, aquele fluxo, aquele mal, aquela hemorragia estancou na mesma hora. E eu quero dizer para você que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu tive uma experiência maravilhosa, baseada em algo semelhante. Você vê como é que a glória é para o Senhor, o poder é dEle, não é nosso. Recentemente nós estávamos orando, igual nós fazemos aqui na Quinta dos Milagres, naquele momento de oração, de intercessão pela vida das pessoas. Uma mulher estava com seu marido ali na frente, eu não sabia de nada, absolutamente nada. E os pastores desceram, nós começamos a orar por um, por outro. Podia ser qualquer um, mas Deus deu esse privilégio de ouvir esse testemunho para a glória dEle. E em algum momento, determinado momento, eu peguei e coloquei a mão na cabeça dela e falei assim, ó, seja livre deste mal. Foi o que eu disse para ela. Ela estava de costas para mim. Eu nem sei quem ela era, nem ela sabia quem eu sou, porque você imagina um monte de gente. Mas ela ouviu que era eu pela minha voz. Porque ela poderia ter identificado qualquer outros pastores. Estão me entendendo, irmão? Não é para minha glória, não. O fato é que depois que o culto acabou, já no finalzinho, muita gente indo embora, já tinha passado uma meia hora, ela veio me procurar. Pastor, eu tenho algo para te dizer. Depois não, irmão. Ela falou assim, eu estou sofrendo com uma hemorragia ela e o marido dela do lado. Eu estou sofrendo essa hemorragia faz muito tempo. Eu já tentei de tudo, pastor, eu não conseguia ficar livre deste mal. E eu vim aqui na frente, assim, como as últimas forças da minha vida, que eu estou assim com uma... como é que fala quando você está... anemia. Com uma anemia muito grande. Mas eu vim hoje aqui. E eu escutei quando o Senhor disse assim, eu identifiquei para a sua voz, seja livre deste mal. Pastor, na mesma hora, eu senti que aquele fluxo estancou. E agora, pastor, não lembro nada, eu fui lá no banheiro para checar. E estou aqui com o meu marido do meu lado para dizer, pastor, eu estou curada. Ele não muda, meu irmão, ele é o mesmo, ele está aqui hoje para curar você. Não importa, é Ele que faz. Procure a ajuda certa, para a pessoa certa. Ela veio ao altar do Senhor, aos pés do Senhor, e ficou livre daquele mal. E finalizo aqui com essa última tentativa. Tente uma vez mais, crendo que o impossível pode ser alcançado. Qual foi o primeiro? Tente uma vez mais olhando na direção. Diga comigo, olhando na direção certa. Tente uma vez mais buscando. Vamos lá, buscando a ajuda certa. E tente uma vez mais, crendo, diga aí, crendo que o impossível pode acontecer. Às vezes é muito fácil a gente acreditar naquilo que é possível, né?
Mas o que é impossível, precisa ter esperança e fé para isso. Eu quero fechar aqui, ilustrando aqui, 2 Reis capítulo 4, trazendo, porque olha, observa que nós começamos lendo Romanos 15, 4, dizendo que tudo o que está escrito aqui é para nos trazer, vocês não estão aqui não, gente? Tudo que está escrito aqui é para nos trazer esperança. Então nós estamos falando da Bíblia. Então agora 2 Reis capítulo 4, a Bíblia vai falar que havia uma mulher sunamita. E aquela mulher acolheu o profeta de Deus chamado Eliseu. Ele sempre passava ali, ficava na casa dela. E em determinado momento, ela ficou, olha, esse camarada que vem aqui, esse profeta, ele é um santo homem de Deus, eu percebo isso nele. Vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer um lugarzinho para ele aqui, para ele passar a descansar quando ele for à cidade. Siquém. E aí, ela assim fez. E toda vez que ele vinha, ele ficava naquele quartinho. E ele ficou grato pelaquilo que aquela mulher estava fazendo. E ele perguntou para o seu ajudante: o que essa mulher precisa? Ela já era rica. O ajudante falou assim: olha, que ela não tem filho. Eu chamo ela. E quando essa mulher veio, ele olhou para ela e falou assim: olha, daqui um tempo determinado, ou seja, 9 meses, você já está abraçando um menino. E ela ficou meio assim, porque certamente já tinha ouvido isso muitas vezes. Quando ela fala que o homem que está aqui vendo, passando por nós aqui, é um santo homem de Deus, certamente outros tipos de homens já tinham passado. E fizeram talvez promessas para ela que nunca se cumpriram. E quando ela escuta isso, provavelmente mais uma promessa, ela diz assim: eu já escutei tanto isso, vem com essa conversa para o meu lado. Isso já me marcou demais, já criou muitas expectativas para mim, que não deram certo. Quando Deus fala, irmão, acontece. Quando Deus fala, acontece. E o fato é que daqui durante esse período, 9 meses nasceu a criança. Era um menino. O menino cresceu. E em determinado momento, esse menino ficou doente. E numa tarde ele morreu. E morreu nos braços dessa mãe. E quando a mãe viu aquele menino morrendo, ela não simplesmente foi enterrá-lo. Não simplesmente foi enterrá-lo. Ela não aceitou aquilo. Tem uma pregação que eu falo sobre isso: eu morri, mas não vou enterrar. Porque tem coisa na nossa vida que a gente não pode aceitar. E uma ação, uma reação de fé nossa e esperança muda tudo. Ela teve esperança, assim: olha, morreu, mas eu vou lá naquele profeta. Porque o meu ventre era seco, era estéril. E uma palavra dele fez gerar uma criança. E certamente uma palavra dele vai trazer uma solução para esse problema aqui. Porque se é promessa de Deus, não pode morrer. E ela foi, e quando ela chega no profeta, o profeta fala para o seu, e conta a história. O profeta fala para o seu rapazinho, que é também mais jovem, né? Eu já hoje não corro mais como eu corria antes. Então eu chego perto do rapazinho e falo assim: corre na minha frente, leva aqui o meu cajado, corre na minha frente, chega lá, põe em cima do menino. E o rapazinho foi, o ajudante dele foi. Quando ele volta com a notícia: não deu certo. Mas eu gosto muito do que Eliseu faz, porque me motiva, traz esperança para mim, para que eu não desista. E o Eliseu foi novamente, ele não desistiu, não voltou para trás. Ele simplesmente chegou perto daquela mãe e falou assim: olha, sinto muito, eu até tentei, não tem jeito. Não, ele foi, vamos lá. Chegou lá na casa, não deixou ninguém entrar, entrou para o quarto. Ela pegou o menino e colocou no quarto que tinha feito para ele, na cama dele. Eliseu sobe para aquele quartinho, fecha a porta, olha para o menino morto na cama. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, ele orou. Às vezes a gente está tentando fazer as coisas, esperando o impossível acontecer, mas a gente não ora. Irmão, nós temos que orar. Nós não podemos ser o crente 6 horas. Pode ser o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, nós temos que orar. Cabe a nós. Nós temos acesso diante de Deus. O véu do tempo foi rasgado. Nós podemos chegar diante da presença do Santíssimo, do Deus Todo-Poderoso, e falar: Senhor, me socorre. Mas tem que ter esperança e fé para isso. Então ele orou. A primeira coisa que ele fez foi orar. Depois ele fez algo, irmão, inacreditável.
ele deitou sobre o menino. Quem tem coragem de deitar sobre o defunto? Vou chamar você para o próximo velório. Tem não? Não? Mas ele fez isso, ele deitou, teve coragem, deitou sobre aquele menino. A Bíblia diz que ele botou a boca sobre a boca do menino. Não tem coragem de botar a boca sobre a boca do defunto? Não, né? Nem eu. Deitou, botou a boca sobre a boca do defunto, os olhos sobre os olhos do defunto, se estendeu sobre o defunto e ficou ali até que a carne do menino se aquecesse. Quanto tempo levou isso? As coisas às vezes não acontecem na velocidade que a gente quer, mas nós não devemos desistir. Tente uma vez mais, acreditando que o impossível pode acontecer. E ele ficou ali até que a carne do menino se aquecesse. Eu quero depois ainda perguntar para algum médico quanto tempo leva para um defunto aquecer, que aí eu vou enriquecer um pouco mais essa mensagem. Quando souber eu falo para vocês. Mas ele ficou ali um tempo e não aconteceu nada. Desistiu, desceu, falou: mãe, fiz algo que, olha, até eu duvidava que eu fosse fazer. Eu deitei sobre o defunto ali, botei minha boca na boca dele, mas não aconteceu nada. Mas não foi isso que ele fez. Ele tentou de novo, sabendo que ele já tinha orado, e ele continuou orando, porque a Bíblia diz que ele andou no quarto de um lado para o outro, orando, certamente: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? O Senhor me deu a estratégia de fazer essa doideira aqui, mas o que eu faço? Eu continuo nessa doideira, o que eu faço? Se você continua nessa doideira, porque as coisas, irmãos, que parecem loucas para os homens, são sábias para Deus. Deus não segue requisitos, Deus não segue estratégia, Deus não segue métodos humanos. Se Deus mandou fazer, faça. Mas ninguém nunca fez isso, mas faça você, está mandando. Mas tem que ter esperança e fé para isso, e não desistir. E ele foi, tentou de novo, deitou de novo, fez tudo de novo, e a carne se aqueceu de novo, e a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes e voltou à vida. Ah, meu irmão, louvado seja Deus. Essa palavra tem que nos trazer esperança. Tente uma vez mais, crendo que o impossível pode ser alcançado. Amém? Vamos ver vocês colocarem em pé. E eu quero... Não posso terminar essa mensagem, porque eu falei que eu vim aqui para despertar a sua esperança. A palavra que Deus fez arder no meu coração foi para despertar a sua esperança, foi motivar você a olhar por uma janela de esperança, motivar você a olhar por uma janela que existe de impossíveis que possam acontecer. Despertar você a não ficar olhando para a dor do passado, para a tristeza do passado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para aquelas que estão diante de nós. Deus tem muito ainda para fazer na nossa vida. Então, enquanto nós vamos louvar o Senhor, eu tenho 2 convites para fazer. Primeiro, para você que nunca disse um sim para Jesus. Hoje, o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração que você tem vivido uma vida sem esperança. Eu quero dizer para você: a esperança é Jesus, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Temos esperança de um amanhã melhor, temos esperança da eternidade nos esperando, temos esperança que quando partirmos deste mundo, nós veremos o Senhor de braços abertos nos esperando, dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu tenho preparado para vocês. Todos nós passaremos esse momento, irmãos. Mas você pode ouvir também: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos achei no meu caminho. Tem essas 2 palavras para ser dada na eternidade. E qual que é a sua esperança de ouvir o quê? Quando você chegar diante de Deus, qual das 2 palavras você tem esperança de ouvir? Vinde benditos de meu Pai, ou distanciai de mim, porque eu nunca vos achei no meu caminho. Para você ter essa esperança de receber um abraço do Senhor, receber as mansões celestiais, sentar nas boldas do Cordeiro, viver eternamente no céu com o lado do Senhor Jesus, você tem que dizer sim para Ele aqui. Lá não vai adiantar, você tem que ser aqui. Se você ainda não tem essa esperança, nunca fez isso, nunca disse sim para Jesus, é só dizer sim. Não estou te propondo religião. Aliás, Jesus nunca propôs religião. Jesus sempre propôs relacionamento. O que Ele quer com você é relacionar com você, ser o Senhor da sua vida, cuidar da sua história, encher seu coração de esperança. Basta você diga sim para Ele. É só ir do seu lugar, levantar sua mão e dizer assim: eu quero, Jesus,
Tem alguém? Alguém quer receber a Cristo como Salvador? Dizer sim para Jesus, só sim. Só dizer assim: sim, eu quero Jesus na minha vida. Sim, eu quero ter esperança de uma vida eterna. Sim, eu quero ter esperança de dias melhores. Alguém nunca fez isso e quer fazer essa manhã? Tem uma menininha lá, está querendo dizer assim para Jesus, querida? Aleluia. Amém. Vou dar uma salva de palmas. Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus pela vida dessa criança. Agora eu quero fazer um segundo convite. Seja sincero com você mesmo. Você que entrou aqui, que já tentou várias vezes e está sem esperança em determinada área da sua vida. Você tem a oportunidade de receber uma oração. Nossa igreja é uma igreja de altar. E você vai, quando você toma essa decisão de dar um passo, é simbólico. Deus pode te alcançar aí também, claro que pode. Mas você vai ser desafiado na sua fé a fazer o que essa mulher fez. Dá um passo. Vir ao encontro, não meu, daquele que pode fazer a sua vida mudar. Sair daqui cheio de esperança nessa manhã e saber que Deus pode mudar essa situação. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir receber uma oração, se assim você desejar. Não perca essa oportunidade. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou andar em poder. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Esse é o propósito, romper em fé. E tudo que nós ouvimos aqui foi para trazer esperança. Tudo que nós ouvimos aqui que Deus falou no nosso coração foi para nos trazer fé. Foi para entendermos que Ele não esqueceu da nossa história, Ele não esqueceu da gente. Muito pelo contrário, Ele trouxe cada um de nós aqui nessa manhã para ouvirmos essa palavra e sairmos aqui fortalecidos, desafiados a olhar para uma janela diferente. Não olharmos para a janela da dor, mas olharmos para a janela da esperança, e a esperança é Ele. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração, vai falando para o Senhor Jesus aquilo que você está tentando, mas não está conseguindo. Vai falando para o Senhor aquilo que você está pelejando, mas não está obtendo resultado. E nessa noite, nessa manhã, você decidiu dar um passo de fé e vir até aqui, para que você possa sair daqui já olhando de uma perspectiva diferente, crendo que o impossível pode acontecer, buscando a ajuda certa, com a pessoa certa, em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor, vai mostrando a Ele. Só você sabe o que te trouxe aqui, você e Ele. Quando você fecha os seus olhos, só tem você e Ele. Não importa quantas pessoas parecem que tem ao seu lado, não tem mais ninguém quando você fecha o olho. É só você e Ele. Fale com Ele, mostre para Ele: Senhor, eu estou aqui por este motivo. Ó soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai, por essa palavra, Pai.
Deus, da qual saímos daqui, Senhor Deus, desafiados, Pai, com a nossa esperança despertada, Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, é o Senhor que age a nosso favor. Que tenhamos fé no nosso coração, sabendo que o poder da oração move situações, porque o Senhor está nos ouvindo, e os teus olhos não estão fechados, o teu ouvido não está gravado, para que não nos ouçam e não nos socorram. Senhor, venha ao encontro dessa necessidade, Pai, de cada um. Tu sabes, Senhor Deus, aquilo que teus filhos têm tentado, pelejado, Pai, mas não têm conseguido. Senhor Deus, que hoje nós façamos que nem esta mulher, Pai, que nós possamos ter um toque no Senhor, tocar nas orlas dos seus vestidos. Senhor, já tentei tanto, já fiz tanto, já pelejei tanto, mas hoje eu decido pedir a ajuda certa, Pai. Reconheço que eu tenho orado pouco, Senhor. Reconheço, Senhor Deus, que eu tenho falado mais com as outras pessoas do que contigo sobre a minha necessidade. Reconheço, Senhor Deus, que às vezes tem ficado amargurado, entristecido, Pai, diante de um diagnóstico médico, diante de uma realidade física, diante de uma realidade emocional. Senhor, mas hoje eu decido, Pai, eu escolho a olhar por uma outra janela. Hoje eu escolho a olhar para a janela, Senhor, que vai me mostrar a cruz, Pai, a cruz que vai me trazer esperança, a cruz que vai mostrar que um dia o Senhor morreu por mim, a cruz que vai me mostrar, Senhor, que um dia o Senhor na cruz do Calvário levou sobre si todas as minhas enfermidades, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, eu quero olhar para a janela da eternidade, Pai. Eu quero olhar para a janela da eternidade e já ver lá meu nome escrito lá no livro da vida, e saber que um dia eu vou herdar, eu vou estar com o Senhor naquele lugar, e saber que um dia, Senhor, Deus, eu já posso ver o Senhor dizendo para mim: vinde bendito de meu Pai. Senhor, eu quero olhar para essa janela, Pai, para que eu tenha esperança de caminhar amanhã, sabendo que o Senhor vai à frente, sabendo que o Senhor vai lutar minha guerra, sabendo que o Senhor vai dar resposta daquilo que eu estou esperando. Deus, atende e me socorre em nome de Jesus. Eu creio em Ti, espero em Ti, e sei que o meu milagre está por vir. Então, Senhor, nessa manhã, Pai, venha trazer cura, Pai, venha trazer restauração, venha trazer nessa manhã sobre essas vidas, Pai, o alento, o refrigério, o consolo, Pai, sabendo que elas não estão sozinhas, Senhor, sabendo que o Senhor está contemplando, Senhor, e o que o Senhor Pai, há de vir, Pai, ao encontro dessas necessidades e fazer, Pai, aquilo que ninguém pode fazer. Mas de uma coisa, Senhor, nós nos comprometemos com o Senhor nessa manhã: nós não vamos desistir, Pai, nós tentaremos uma vez mais, nós tentaremos uma vez mais. E se você crê nessa palavra, dê uma salva de palmas, a melhor que você pode dar para o nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Podeis tomar assento? Que Deus abençoe e que o Deus de Israel conceda a vossa petição.